Tem deficiência e vai se aposentar pelo INSS? Fique neste vídeo que eu tenho certeza que suas maiores dúvidas serão respondidas. Olá, meu nome é Luísa Parrella, sou advogada especialista em Direito Previdenciário e hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. E para dar início a esse assunto, nós vamos primeiro falar o que é uma pessoa com deficiência. Para o INSS, uma pessoa com deficiência é aquela pessoa que, apesar das limitações, consegue trabalhar ou contribui para o INSS. Essa deficiência ela pode ser mental, intelectual, sensorial ou física. E também é importante saber os graus dessa deficiência, e você vai entender o porquê lá na frente. Essa deficiência ela pode ser leve, moderada ou grave. Você pode estar se perguntando, qual é a diferença da aposentadoria da pessoa com deficiência para a aposentadoria por invalidez, antiga aposentadoria por invalidez? Hoje nós chamamos essa aposentadoria de aposentadoria por incapacidade permanente. Bom, na aposentadoria por incapacidade permanente, o que acontece é que essa pessoa não consegue mais trabalhar em nenhuma função. Ela não consegue exercer o menor esforço, ela não consegue trabalhar. Já na aposentadoria da pessoa com deficiência, apesar das limitações impostas em razão da deficiência, a pessoa consegue exercer as suas atividades laborais. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, nós teremos duas modalidades. A primeira é a aposentadoria por idade e a segunda, a aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, não é necessário o grau de deficiência e também existe a possibilidade da pessoa solicitar esse benefício e continuar trabalhando. Os requisitos da aposentadoria por idade são: para os homens, 60 anos de idade, para as mulheres, 55 anos de idade, e nos dois casos é necessário 15 anos de contribuição com deficiência e 180 meses de carência. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, o grau dessa deficiência é imprescindível. Isso porque vai ser o grau da deficiência que nós vamos analisar para ver qual será o tempo de contribuição. Aqui, a idade não é um requisito. Pouco importa a idade. O que vai ser levado em consideração é o grau da deficiência. As mulheres deficientes em grau grave se aposentam com 20 anos de contribuição. Em grau moderado, 24 anos de tempo de contribuição. E em grau leve, 28 anos de tempo de contribuição. E também é necessário os 180 meses de carência. Já os homens em grau grave se aposentam com 25 anos de tempo de contribuição. Em grau moderado, 29 anos de tempo de contribuição e em grau leve, 33 anos de tempo de contribuição. Lembrando sempre de 180 meses de carência. E agora vocês devem estar se perguntando, mas como eu vou descobrir qual que é o grau da minha deficiência? Então, para descobrir o grau da sua deficiência, é necessário passar pela perícia médica lá do INSS. Vai ser necessário passar por duas perícias. Uma perícia com assistente social e a outra perícia com perito médico. E aqui vem o grande problema. Na aposentadoria por idade, não é necessário o grau da deficiência, mas é necessário o grau da deficiência na aposentadoria por tempo de contribuição. E o maior problema que nós enfrentamos nessa aposentadoria é comprovar quando ela deu início, o grau dessa deficiência. Então, é imprescindível, e aqui vai um conselho como profissional, é imprescindível você já montar uma pasta com seus documentos para comprovar lá na perícia do INSS. Aqui eu vou dar alguns exemplos de documentos, mas fique a critério, utilize a imaginação e o que aconteceu durante a sua vida que você pode levar os documentos para o INSS. Então, a gente pode levar alguns documentos como, por exemplo, laudos, atestados, receitas, exames,
carteira de trabalho, contra-cheque. Se você já solicitou algum benefício lá no INSS e passou pela perícia médica, você também pode anexar aquele laudo que ficou lá no INSS. Pode também acrescentar CAT, comunicação de acidente de trabalho, passe livre para transporte público, CNH especial e atestados do Detran, cartão para pessoa com deficiência, boletins de ocorrência. Bom, agora vamos entender na prática como isso funciona. Suponhamos que José já trabalhava sem ser pessoa com deficiência. Ele ainda não tinha uma deficiência, mas ele sofreu um acidente e ficou com uma sequela, ficou com uma deficiência. Se José for aposentar numa aposentadoria comum, ele pode pegar esse tempo com deficiência e após passar pela perícia médica do INSS, a gente vai saber qual grau será essa deficiência. Iremos utilizar um multiplicador para aumentar esse tempo de contribuição para ele solicitar uma aposentadoria comum. Então, ele pega esse tempo especial com pessoa com deficiência, passa para um multiplicador e esse tempo de contribuição ele será maior. O mesmo acontece com o inverso. José também já tinha um tempo de contribuição sem ser na modalidade da pessoa com deficiência e vai solicitar uma aposentadoria da pessoa com deficiência. E ele quer levar esse tempo, que ele ainda não tinha deficiência, para a aposentadoria da pessoa com deficiência. E aqui vai acontecer o inverso. Esse tempo de contribuído sem a deficiência vai passar por um multiplicador e ele irá diminuir. Bom, eu espero que a maioria das suas dúvidas tenham sido esclarecidas nesse vídeo. Se ainda restou alguma dúvida, deixe nos comentários que será um prazer poder ajudá-los. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem precisa saber dessas informações. Curte, compartilhe o vídeo e nos segue aqui no canal. Até o próximo vídeo.